Graça e paz para você que está me dando o privilégio de entrar na sua casa, pelas suas redes sociais. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção nesse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. E é esse canal, o projeto que Deus colocou no meu coração para poder pregar a sua palavra, a palavra dele no caso, certo? E eu quero convidar você hoje a ver mais um vídeo da série dos estudos bíblicos. Antes de nós começarmos o conteúdo, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal para que você me dê essa força, que você se inscreva lá no canal, entra lá no canal, procura conhecer todo o conteúdo. Tem conteúdo inspirado pelo Senhor ali através das mensagens, dos estudos, dos louvores, das dicas de leitura. E o meu desejo sincero é que aqui esse conteúdo que está disponível no canal possa trazer muito crescimento espiritual para a sua vida e possa abençoar você em outras áreas também, porque quando a área espiritual está forte, as outras elas vêm prosperando também, até porque a palavra de Deus diz, Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ao se inscrever, clica no sininho que aí você vai receber as notificações e entra sempre no canal, porque se porventura não chegar notificação para você, se não chegar, você já está atualizado, criando o hábito de entrar no canal. E eu agradeço a você que já se inscreveu, que já atendeu o meu convite, tá? Muito obrigado. E a todos vocês eu peço que curtam os vídeos, compartilhem, comentem, divulguem nas redes sociais de vocês, indiquem o canal para outras pessoas, para que essa palavra seja pregada, espalhada, compartilhada para todos os confins da terra. Bem, convido então você nesse momento a participar do estudo bíblico. Essa é a aula 12 e nós vamos falar sobre Daniel. Vem comigo. Nessa aula nós vamos falar sobre um profeta que tem como características principais de suas profecias a visão apocalíptica e a integridade do seu proceder, pois logo na chegada à Babilônia ele não quis participar dos manjares do rei, marcando sua posição de fidelidade a Deus, mesmo longe da sua terra natal. Confere Daniel capítulo 1, verso 8. Não que os outros profetas não sejam íntegros, não é nada disso que eu estou falando, mas esse profeta foi experimentado nessa hora, desde que chegou. Desde que ele chegou cativo à Babilônia, ali ele já foi apresentado aos manjares do rei, né? Como a gente costuma falar acerca das ofertas do mundo. Então nós estamos falando de quem? Justamente de Daniel, cujo nome significa O Senhor é o meu juiz. Deus pôde usá-lo na Babilônia porque ele se mostrou um homem de princípios, de caráter genuíno, que tinha como propósito de vida viver para Deus. Ele foi um jovem príncipe, possivelmente descendente do rei Ezequias. Confere segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos 17 e 18. Confere também Isaías 39, versos 6 e 7. Levado cativo na primeira etapa, conforme as ordens de Nabucodonosor. Daniel 1, do 1 ao 7, está essa referência. Daniel se destacou por sua sabedoria dada pelo Senhor para interpretações e visões. Está em Daniel 1,17. Segundo as tradições daquele tempo, quando um reino entrava em guerra com outro e o derrotava, os homens do reino derrotado geralmente eram formados eunucos, tornados eunucos, como forma de minar qualquer possibilidade de revolta e resistência ao domínio do reino vencedor. O que nos leva a acreditar que esse profeta foi feito eunuco por ordem do rei da Babilônia. Há um respaldo bíblico para essa corrente de pensamento em uma profecia feita por Isaías, muitos anos antes de Judá ser feita cativa por Babilônia. Você confere lá, Isaías 39, verso 7. É porque eu estou tocando nesse assunto porque teve uma novela da Record que mostrou Daniel casado. E isso poderia gerar algum tipo de polêmica, mas diante de tudo isso aí que a gente acabou de relatar aí, nós podemos afirmar que Daniel era eunuco e tem um respaldo bíblico aí, Isaías 39, 7.
Daniel e Ezequiel foram contemporâneos de Jeremias, porém mais jovens, o que nos leva a crer que receberam a influência dele, por ser um profeta mais velho e experiente. Daniel certamente era adolescente quando escreveu o capítulo 1, e octogenário, ou seja, mais de 80, quando escreveu os capítulos 9 ao 12. Tá? Então vamos lá. Ministério de Daniel. Podemos afirmar que seu ministério começou a partir do momento em que ele decidiu viver em total integridade em relação a Deus e seus princípios. Confere Daniel capítulo 1, verso 8. E abrangeu todo o tempo de sua vida. Essa fidelidade foi recompensada quando ele e seus amigos ficaram em condições muito melhores comendo legumes do que os outros que comeram os manjares do rei. Em Daniel 1,15. E se destacaram em sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Confere Daniel 1,17. O conteúdo do livro de Daniel é uma associação de autobiografia, história e profecias. Sua forma literária é apocalíptica, o que significa que sua mensagem profética é a revelação de Deus através de sonhos, visões e simbolismo, com o objetivo de encorajar o povo de Deus durante um período crítico da história, para que esse povo pudesse conceber a esperança no que diz respeito ao triunfo final do reino de Deus e de sua justiça na terra. As vidas de Daniel e de seus 3 amigos evidenciam o ensino neotestamentário de separação pessoal do pecado e do mundo, viver no sistema incrédulo do mundo sem participar do seu espírito e dos seus modos. Você vai conferir Daniel 1:8, Daniel 3:12, Daniel 6:18, aí você vai para o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 6, 15, 16, 18. Vai para 2 Coríntios 6:14 e 2 Coríntios 7, verso 1. Então aí, o que a gente quis dizer aqui é que, embora nós sejamos cidadãos desse mundo, temos que obedecer às leis desse mundo, tal, de acordo com o país que nós vivemos, temos que dar exemplo, tenho falado isso lá nas mensagens que Deus tem me dado, nós temos que entender que não podemos participar do sistema corrompido do mundo. Os pecados que o mundo tem, nós não podemos participar, e Daniel mostrou isso. E esse exemplo veio pelo Novo Testamento, que criou essa doutrina. Vem comigo. Os primeiros 19 anos de estudos de Daniel foram os últimos anos da existência de Judá como nação, por causa da política antibabilônica exercida pelos reis de Judá, o que enfureceu Nabucodonosor e o levou a destruir Jerusalém, conforme as profecias de Jeremias. Daniel se destacou mais ainda na corte babilônica ao interpretar o sonho do rei, coisa que nenhum dos sábios da Babilônia havia conseguido. Confere Daniel capítulo 2, vai do 1 ao 49. E foi nomeado governador em Babilônia, sendo subordinado diretamente ao rei, tendo somente ele como autoridade acima da sua. Olha o destaque que Daniel recebeu. Daniel foi estrategicamente colocado por Deus na corte de Nabucodonosor para fazer com que este conhecesse o poder do Deus Altíssimo. E esse poder foi manifestado mais uma vez quando o rei viu os 3 amigos de Daniel, chamados Ananias, que lá teve o nome mudado para Sadraque, Misael, que lá teve o nome mudado para Mesaque, e Azarias, que teve o nome mudado para Abidnego. Quando Nabucodonosor viu esses 3 saírem ilesos da fornalha, na qual foram lançados porque se recusaram a adorar a estátua que Nabucodonosor construiu como um monumento a si mesmo. O rei ficou mais impressionado quando viu 3 homens sendo lançados amarrados com as mãos e pés atados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais forte do que habitualmente era aquecida. E de repente saíram 4 homens soltos e ilesos daquela fornalha. Confere Daniel 3, do 1 ao 30. Depois desse episódio,
O rei teve outro sonho que o deixou intrigado. Mandou chamar todos os sábios e ninguém interpretou o sonho de Nabucodonosor, até que o profeta Daniel mais uma vez desvendou o sonho do rei, que era uma sentença determinada pelo Senhor. Essa sentença se cumpriu até o momento determinado por Deus, no qual o rei teve que dar louvores ao Deus Altíssimo. Confere Daniel 4, do 1 ao 37. Durante o reinado de Belsazar, filho de Nabonido, genro do Nabucodonosor, Daniel foi além de interpretações e visões. Deus deu a ele revelações escatológicas. Isso está nos capítulos 7 e 8, tá? De Daniel. Ainda durante o reinado desse rei, Daniel foi chamado para interpretar a escrita na parede, na qual estava a sentença decretada por Deus a esse rei ímpio, Belsazar, que se apoderou dos objetos utilizados no culto ao Senhor para realizar uma festa profana em seu palácio. Confere Daniel 5, do 1 ao 31. Vamos lá. As 4 visões de Daniel. A primeira visão está em Daniel 2. Trata principalmente de mudanças políticas. Seu propósito principal era revelar a Nabucodonosor seu papel como rei de Babilônia e comunicar a ele o que tinha que ser no porvir. Daniel 2:29. A segunda visão está em Daniel 7. Parece ser um complemento da primeira visão. Fala sobre os sofrimentos do povo de Deus durante a hegemonia dos poderes mencionados na primeira visão e prediz a vitória final dos santos e o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Você vai conferir Daniel 7, versos 14, 18, 26 e 27. A terceira visão está em Daniel, capítulos 8 e 9. Complementa a segunda e ressalta os esforços de Satanás para destruir a religião e o povo de Deus. A quarta visão, você vai pegar Daniel capítulo 10 ao 12, é um resumo das 3 anteriores e trata o tema de forma detalhada mais do que qualquer uma das outras. Amplia o tema da segunda e da terceira e fala sobre o que está por vir e o que era por esses dias. Daniel 10:14. As profecias de Daniel estão estritamente relacionadas com o livro de Apocalipse, que trata do mesmo tema, sendo que esse nos faz ressaltar o papel da igreja cristã como povo escolhido de Deus. Alguns detalhes do livro de Daniel são esclarecidos no livro de Apocalipse. O seu livro se divide em 2 seções, histórica e profética. Na seção histórica, que vai de Daniel 1 até o Daniel 6, aprenderemos com o procedimento desse profeta que temos que nos manter fiéis ao Senhor em qualquer circunstância, mesmo que venhamos a viver longe da nossa pátria e sem liberdade de cultuarmos a Deus, tal como Daniel e seus amigos. A seção histórica se divide da seguinte forma. Vamos lá. Daniel 1. Daniel e seus amigos a serviço de Nabucodonosor, escrito em hebraico e abrange o contexto histórico da chegada dos exilados à Babilônia. Daniel 2. O sonho da estátua. A partir desse capítulo até Daniel 7, o livro foi escrito em aramaico com o objetivo de mostrar a ascensão e a queda de 4 poderosos reinos mundiais. Nesse capítulo está descrita a ascensão de Daniel a uma posição de destaque no reino babilônico. Daniel 3. A adoração a essa estátua e o livramento que o Senhor deu a Ananias, Misael e Azarias, após eles terem sido lançados na fornalha por se recusarem a se prostrar diante da imagem. Esse episódio mostra o Filho do Homem livrando os 3 hebreus da fornalha. Daniel não estava presente a esse evento, pois certamente estava em viagem pelas cidades babilônicas exercendo seu papel de governador. Daniel 4. A loucura temporária de Nabucodonosor como castigo divino. Daniel 5. A orgia de Belsazar e a sentença da mão escrevendo na parede. Esse capítulo relata o desempenho do profeta interpretando a escrita na parede, cuja sentença é o fim do reino babilônico. Daniel 6.
trata sobre as intrigas dos inimigos de Daniel, que levaram o rei Dario a criar um decreto que resultou na prisão de Daniel na cova dos leões e o livramento que o Senhor concedeu a ele. Em todos os acontecimentos relatados nessa parte do livro, o nome do Senhor foi glorificado até mesmo pelos pagãos, como os reis Nabucodonosor. Aí você vai conferir Daniel 2,47, Daniel 3, 28 e 29. E o rei Dario, Daniel 6, do 25 ao 27. Para você ver, a força do testemunho de Daniel contagiou de forma positiva reis ímpios e pagãos como Nabucodonosor e Dario. Tem uma mensagem no canal falando sobre isso. E isso é muito importante. Essa mensagem que está lá no canal, ela nos chama atenção para a importância de darmos bom testemunho. Bem, a sessão profética é dividida da seguinte forma. Daniel 7. As 4 feras, e nesse momento ele narra a visão sobre os 4 reinos mundiais e seu julgamento pelo ancião de dias. Daniel 8, o bode e o carneiro. A partir desse capítulo até o capítulo 12, Daniel volta a escrever em hebraico e expõe revelações surpreendentes e visitações angelicais da parte de Deus. Aqui também Daniel começa a narrar ao povo judeu sobre como eles serão dominados pelos gentios, e essa narrativa se estende até Daniel 11. Daniel 9 fala das 70 semanas proféticas como tempo determinado por Deus para o cumprimento da missão do Messias a favor de Israel. Daniel do 10 ao 12 fala do tempo da cólera e tempo do fim, além das disputas do rei do norte com o rei do sul. O capítulo 11 é uma referência ao período interbíblico ou intertestamentário, que vem a ser o período de tempo que durou 400 anos de silêncio por parte de Deus, no qual nenhum profeta foi autorizado ou levantado para falar ou profetizar em nome dele. De acordo com a cronologia do tempo, está compreendido entre Malaquias e Mateus, sendo que não existe registro da Bíblia sobre esse período, somente os relatos do historiador Flávio Joséfo. No capítulo 12, ele fala sobre o livramento final de Israel e todas as tribulações no fim dos tempos. Daniel morreu em Suzã, aos 85 anos, sem ter regressado à sua terra natal, mas tendo cumprido fielmente com integridade e retidão a missão que o Senhor lhe designou. Bem, Daniel ele tem como o maior testemunho a sua própria vida, que foi uma vida íntegra, vida correta. Os inimigos dele reviraram ele de ponta cabeça para achar algum podre e não encontraram. Eu tenho uma mensagem no canal também que fala sobre Daniel. Daniel, homem das escolhas certas. Ali a gente vai ver que tudo começou na vida dele daquela forma. E ali também eu tenho no canal uma mensagem que fala do testemunho que Daniel deu com a vida dele para fazer o rei Dario declarar que só o Senhor é Deus. Veja você, né? Como nós falamos ainda há pouco aí na lição. Bem, mais uma vez eu convido você que não se inscreveu no canal para que você me dê essa força, se inscreva lá, aí você clica no sininho para você receber as notificações. Entra sempre no canal, porque se não chegar nenhuma notificação, você já está sabendo das novidades que tem lá, tá? E a você que se inscreveu, eu agradeço. Peço a vocês todos que continuem me dando essa força, indicando o meu canal para outras pessoas, curtindo, compartilhando, comentando, colocando meus vídeos nas suas redes sociais. E assim a palavra vai sendo pregada, o nome do Senhor vai sendo espalhado, glorificado. E eu desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em todas as áreas. Espero vocês no próximo vídeo.